Então, essa live é parte de uma semana de lives que estamos fazendo aqui. E essa é a nossa convidada muito especial. Oi, Ana! Oi, tudo bom? A gente te chamou como parte dessa semana sobre as emoções que estamos falando. Ontem a gente pegou alguns trechinhos da Elena Ferrante, sabe? A autora italiana. Que eu sei Sim. que a Ana é poeta também, né? Aham. A gente pegou alguns trechinhos de um livro dela falando sobre extremos emocionais, sabe? Quando ela suprime a emoção e quando exprime desenfreadamente. Aí amanhã a gente vai falar sobre inveja e depois a gente vai falar com o Eduardo Amuri sobre dinheiro sem medo, como é que é a nossa relação, se é emocional. E aí a gente falou, a gente tem que chamar a Ana Cláudia porque além de você ser uma médica super competente, assim, que todo mundo sabe muito bem disso, além de você ser uma pessoa maravilhosa, eu acho que a grandiosidade do seu trabalho é que você trabalha olhando para a tristeza diariamente, sabe? E é uma coisa que no curso das emoções a gente tem visto como é difícil isso. A gente tem várias aulas sobre emoções no nosso curso online, e quando a gente fala sobre a raiva é muito legal. Quando a gente fala sobre o medo é bem legal. E quando a gente fala sobre a tristeza, a gente toca em um lugar muito difícil ali. E eu acho que o seu trabalho é uma representação de um bom olhar para a tristeza diário, sabe? Cotidiano. Eu acho que você vai poder falar um pouco mais sobre isso. E, e eu quero deixar uma primeira pergunta para você comentar aqui com a gente, que é: a nossa sociedade hoje em dia tem espaço para tristeza? O que você acha, Ana? A gente tem lugar? De toda a sua trajetória, que você vem falando isso, abrindo portas, muitas no Brasil, você acha que a gente tem esse espaço para sofrer, para aceitar a tristeza, para lidar com ela de outro jeito? A gente está. Essa questão de ter espaço para tristeza, na verdade, a tristeza não tem muito. Não tem muita preocupação com essa emoção, se tem espaço ou não. Ela vai aparecer. Então, você fala assim: a sociedade não tem espaço. Problema da sociedade, né? Então, se você não. A tristeza vem para a vida da gente, Isabela, ela não pede licença. Assim, deixa eu te explicar que é importante você viver a tristeza, né? Senta aqui comigo. A tristeza, ela é muito corajosa. Ela não tem medo de não ser aceita. Eu penso que é uma das grandes lições que a gente vai aprender com a tristeza é que não existe medo de ser aceita pela nossa realidade. A tristeza existe. E ela vai estar na vida de todos nós, em muitos momentos da nossa vida. Não é uma coisa que você vai fazer assim, vamos evitar que a tristeza venha. Não tem como evitar, porque você está viva. Então, se você está viva e você tem algum espaço de amor dentro da sua existência, vai ter espaço de tristeza. Porque quando a gente se vincula a pessoas ou se vincula a realidades, a sonhos, a gente veio já de fábrica, já instalado um aplicativo que sabe fazer vínculos, né? Que a gente vai pensar no budismo, a história do apego e tudo mais. Mas eu digo, você só pode desapegar de alguma coisa para a qual você se entregou, porque senão você abandona. Você não pratica desapego, você abandona. O abandono é um ato de covardia. Então, a tristeza, se você está triste, significa que você é corajosa. Porque você teve coragem de se vincular, você teve coragem de se entregar para alguma coisa muito importante e que essa coisa muito importante, ela desapareceu do seu olhar ou da sua realidade. Então, a tristeza da perda, por exemplo, da morte, né? Que a gente está enfrentando esse assunto todos os dias, o tempo inteiro. Se você está triste é porque você é corajosa. Então essa já é uma boa notícia que já vem na tristeza. A tristeza é um sentimento muito necessário para a nossa existência. Não é uma... Assim, eu vou escolher não ser triste. Então você vai abrir mão talvez da parte mais corajosa da sua humanidade. Ela é parte da nossa essência como seres humanos. Ela faz parte da nossa vida no dia a dia. Então, a tristeza, ela tem um papel muito necessário
na estruturação, na reconstrução desse nosso mundo interno, né? Porque a gente fica triste quando o nosso mundo interno é destruído. E aí é destruído por quê? Porque nós criamos dentro da nossa percepção do que é integridade, do que é segurança, nós criamos dentro da gente parâmetros muito claros que trazem para a gente esse equilíbrio no mundo, né? Então a gente fica nesse, que a gente usa um termo na psicologia que é o mundo presumido. Quando você perde algo que é importante para você, existe um desmoronamento desse mundo presumido. Então esse desmoronamento, ele é preenchido a seguir por uma tristeza. Então pode ter no início uma revolta, uma raiva muito grande porque aquilo aconteceu, e depois dessa raiva vem a tristeza. E essa tristeza, ela vai te fazer companhia até que você reencontre a sua essência. Então, que eu comentei anteriormente, né? A estrutura que nós temos de quebrar vínculos é uma estrutura que está relacionada às questões muito concretas, objetivas, né? Se tem que, para você amar uma pessoa, ela tem que existir fisicamente, porque se ela não existir fisicamente, esse amor parece que perde o sentido. Mas, de verdade, a tristeza nos leva para a essência deste afeto, da essência deste amor. Então, só vai sentir tristeza quem amou. Pode ter sido uma grande ilusão, né? Você amou a pessoa errada, você amou o projeto errado, você amou o trabalho errado, você amou a realidade errada. Mas você amou. Então, se você experimenta o amor, você vai experimentar a tristeza. A tristeza, quando ela é pura, ela é muito poderosa para nos mostrar que a gente tem coragem, né? Então, você precisa de coragem para você amar uma pessoa, porque quando você ama, você corre o risco de perdê-la. Eu tinha comentado há pouco, né, da história do desapego no budismo, né? Que a gente tem que desapegar porque as coisas são impermanentes. Mas se você praticar o desapego só na percepção do medo de se apegar, né? Você não ama. Você fica no raso da história. Você só pode desapegar daquilo para para quem você se entregou. Quando você tem uma entrega completa no processo, o encontro se basta para que você viva a eternidade sem a presença física daquela pessoa. Então, quando a gente fala de tristeza, a gente está falando de coragem. Você sente tristeza, você teve coragem de se entregar para uma experiência de amor. E aí, essa experiência de amor é algo que vai nos remeter a essa nossa essência humana. Então, eu falo, a tristeza ela é absolutamente necessária para quem quer vivenciar essa nossa experiência nessa dimensão na integridade, na plenitude. Se você nunca ficou triste, sinto muito, você não viveu. Porque só pode dizer que viveu alguém que amou e ficou triste. Porque aí são as duas experiências que não são extremos, elas são complementares, elas são parceiras. Então a tristeza é parceira da alegria. Tem um texto magnífico do Gibran, que é um livro curtinho, que chama O Profeta, que aí chega uma mulher e pergunta, fale-nos sobre a tristeza. E ele diz que a tristeza, ela é a principal fonte do espaço da alegria. Porque quanto maior o espaço que a tristeza cavar dentro de você, maior o espaço que a alegria pode ocupar. Nossa. Então, é muito legal isso. Então, assim, não diga não para a tristeza. Senta com ela e ela vai te contar todos os segredos do amor. Porque ela vai te explicar por que ela está ali. A tristeza, ela é uma ótima parceira para te explicar o sentido da sua própria vida. Porque ela senta com você e fala assim, deixa eu te contar por que eu estou aqui. E ela vai te contar em detalhes minuciosos o quão incrível foi aquilo que você viveu. Com quem você perdeu, ou pode ser, né, pessoa, sonho, né, amor, enfim, pode ser qualquer coisa. Mas essa qualquer coisa era muito importante. E aí a tristeza te mostra a importância dessa pessoa ou dessa situação. E aí você consegue se aproximar dos detalhes desse
sentimento de amor. A tristeza te ajuda a enxergar melhor quem você amava. E aí ela te faz companhia até que você chega nessa essência. Quando você chega nessa essência, na essência da relação, na essência da tua fonte, né, de onde surgiu aquele amor, quando você encontra a essência que ela te pertence, você descobre que você não perdeu nada. Aí eu imagino a tristeza assim, dando um baita sorriso e falando assim, até breve. Porque a tristeza ela nunca vai embora para sempre. Ela dá uma passeada assim nas redondezas e ela fala, até breve. A gente vai se encontrar de novo, porque você é uma pessoa corajosa. Você sabe se entregar para o amor. Se você sabe se entregar por amor, você corre o risco de perder. Então, quando você pensar numa pessoa que você ama muito, você tem que... A pergunta, você fala assim, eu amo muito essa pessoa? Aí a resposta, sim, óbvio. Está preparado para perder? Se a resposta for não, de jeito nenhum, você não ama o suficiente. Você está muito no raso do amor. Você tem que amar o suficiente para poder perder a pessoa. E quem te ajuda nisso, a compreender isso, é a tristeza. Então, a tristeza, se ela estiver contaminada, né, que a gente estava falando antes, né, se ela estiver contaminada com mágoa, com culpa, com frustração, com piedade, com sentimentos que são contaminantes, é tipo agrotóxico, sabe? Assim, você vai comer uma salada com agrotóxico, ela até parece mais bonitona, mas é um desastre, né? Então, se você vai encarar a tristeza contaminada, é melhor que você passe por um processo que preceda a experiência da tristeza, um processo de identificação desses fatores que contaminam a tristeza. Então, se ao invés de você trabalhar a tristeza, você trabalha primeiro a culpa. Aí você limpa a culpa, né? É uma coisa de escolher feijão. Você tem que escolher, né? Você tem que achar... Você não vai ficar decepcionada de achar um bicho no feijão, mas você vai ficar feliz de ter encontrado ele e tirado ele da história, entendeu? Você vai procurar o bicho, não porque você fala assim, ai, que nojo. Não, tem bicho na história, vamos tirar daqui. Porque aí você separa o que não é nutrição para essa experiência humana. Então, a mágoa, a culpa, ela não nutre, ela tira a experiência de aprendizado, ela tira a experiência de reconstrução. Então, você separa a culpa, separa a mágoa, você separa a frustração, você separa a decepção, você separa tudo aquilo que você imaginava que fosse. A tristeza te ajuda a encontrar o que é de verdade. Então, você vai na profundeza mesmo. É como se você chegasse lá no fundo do mar, assim, e você fosse, de fato, tocar a essência daquilo que te conduz na experiência humana, que é o amor. Então, eu penso que não dá para a gente estar nesta vida aqui se não tiver, de fato, essa fonte de amor dentro da gente. Amor pelo trabalho. Então, assim, você não vai poder dizer que um cara que trabalha no banco é infeliz. Se ele for uma pessoa que ama o que faz, ele é uma pessoa feliz. Você não vai poder dizer que, Ana, você tem um trabalho difícil, você lida com morte todo dia, coitadinha da Ana. Coitadinha de quem não sabe amar o que faz. Não importa o que faz, você tem que amar o que você faz. Porque tudo que vai te trazer alegria de estar vivo diz respeito ao amor. E aí, quando a gente tem a tristeza de ter perdido o amor, é porque você já sentiu alegria antes. E aí a tristeza, ela aprofunda, ela abre espaço para conter mais alegria. A tristeza, ela não mancha as paredes do seu coração. A culpa mancha. A mágoa mancha. Então, você vai deixando sujeira pelo caminho da tristeza quando você não deixa que a tristeza habite esse espaço para limpar esse processo, para que outro amor chegue, ou mais amor chegue. Você pode até continuar amando a mesma pessoa, porque ela ficou invisível, mas ela não deixa de existir. Então, você restabelece esse tal do que a gente chama de vínculo simbólico na perda, né? Então, a entrega, a coragem de se entregar para a tristeza, vem da experiência de amor que foi vivenciada antes dessa tristeza. Então, você passa muitas vezes por um processo de
de identificação, né? Você tem que funcionar quase como uma membrana que sabe discernir, né? Eu falo que a coisa que eu mais peço ao universo, a Deus, né? A quem possa me oferecer essa chance é discernimento. Capacidade de identificar aquilo que deve ficar e o que deve ir. Não quer dizer o que é bom ou ruim, porque tem muitas coisas que são boas que devem ir, que a gente tem que deixar ir. Então, não é aquela coisa meio básica do tipo, escolher entre o bom, o ruim, o feio e o bonito, porque tem coisas feias que são necessárias, porque elas transformam, né? Então, elas ajudam a gente a ir lá para o fundo de nós mesmos e que a gente descobre essa fonte da essência. Quando você encontra a fonte da essência amorosa, você não tem medo de amar, porque o amor é teu, você não perde. Amor não morre. Eu vivo dizendo isso, assim, amor não morre. A experiência de amor, ela permanece eterna. Então, não importa se você viveu com essa pessoa uma semana, quer dizer, você perdeu um filho numa gestação, você perder a criança nas primeiras semanas, não é menos importante, não é menos doloroso e não é menos amoroso do que perder um filho que morreu com 50 anos de idade. Porque a experiência de amor, a essência, quando ela nasce, ela já é inteira, ela não é construída. Isso que é lindo no processo de amor. Nasce pronto, não é uma coisa que você vai construindo. Amor a gente constrói. Não, amor a gente cuida. O amor nasce e a gente cuida. Ele não cresce, ele não é amor ponto, não é amor grande, amor pequeno. Te amo muito, por que poderia amar pouco? Não, não pode, gente. Então, assim, tem umas coisas que são meio até vícios de linguagem. Eu amo muito você. Desnecessário, né? Você diz que ama, ponto. Não é muito ou pouco, não tem dosagem em amor. É uma realidade. Se existe amor, existe amor. E já é tudo quando existe. Então, essa percepção de que existe amor, quando você tem a noção de que essa fonte é tua, é na tua essência, você não perde isso nunca. Então, você fica triste por não encontrar mais aquele olhar daquela pessoa. Então, essa tristeza, ela é necessária. E a sociedade que se lixe se não tem espaço. Porque os infelizes não têm espaço para tristeza. Porque a infelicidade, ela é destrutiva. A tristeza, ela reconstrói. Então, ela é companhia. O problema é que ela é tão gostosa, às vezes, né? Quando você tem só tristeza, ela é uma super companhia. Porque ela não te abandona. Ela vai ficar com você até você encontrar alegria. Só que, às vezes, a tristeza é gostosinha, né? Quentinha. Igual no filme lá das emoções, né? Essa coisa da tristeza, ela é fofa, ela é gostosinha, assim. Ela é pura, ela tem um olhar lindo, assim. Ela fala, eu te entendo. O mundo não te entende, mas eu te entendo. Eu sei o que você está sentindo. A tristeza sabe quem nós somos. E ela é incondicional. Ela não te abandona. A raiva, ela te abandona, porque ela depende de você querer destruir aquilo que você tem raiva. A tristeza não busca destruição. Porque ela olha para a destruição junto com você. Ela senta assim com você e olha o seu mundo presumido de só escombros. A tristeza está ali contigo. Ela dá conta de ver tudo. Coisa que a alegria não vai dar. A raiva não vai dar, o medo não vai dar. O medo, todos esses são fujões. Eles, na hora do vamos ver, eles não estão ali com a gente. Quem está ali no fundo do poço, para sempre, serve água, biscoitinho, chocolatinho ali no fundo do poço, assim, todo. Porque a gente tem um fundo do poço habitável, né? Eu tenho um que é habitável. Quando eu desço lá, eu falo assim, vamos descansar um pouquinho aqui no fundo do poço. A tristeza vem, serve água, um vinhozinho, tal, come um chocolate com você, tal. Ela te escuta. A tristeza escuta, gente. Ela é presente. Ela é paciente. E ela vai esperar o seu tempo de se reconstruir. A hora que você reconstruir, quando ela dá um sorriso para você e fala assim, até breve, conta comigo no que você precisar. Aí você se reconstrói. E ela tá ali junto com você para te mostrar que você é corajosa, que você é capaz de fazer vínculo, que você é capaz de amar.
e que ela segura a onda com você caso aconteça alguma coisa desnecessária na sua percepção consciente, né? Desnecessário que as pessoas morram, não é? Você fala assim, né, conscientemente, você não quer que ninguém morra, é desnecessário. Um negócio que não estamos precisando que ninguém morra na nossa vida. Mas, caso aconteça, ela está ali para te lembrar o quanto aquele vínculo era importante, o quanto você foi amada por aquela pessoa, o quanto existe de espaço dentro de você, não para ausência, mas para saudade. Porque assim, não vai embora, a saudade não vai embora, mas a dor vai embora. A tristeza te ajuda a transformar a ausência em saudade. Nossa, Ana do céu, mas isso aí já é um livro Faz de poesia. sentido? Isso aí que você está falando já é um livro de poesia, assim. Meu É. Deus, incrível. Muito, tava fazendo umas relações aqui, porque tudo isso que você disse de um modo muito experiencial e muito poético, o Paul Ekman, ele destrincha entre tristeza construtiva e tristeza destrutiva. E aí ele fala justamente isso, que a tristeza destrutiva é aquele negócio da empatia, que a gente também já conversou algumas vezes, né? Você começa tendo empatia pelo seu paciente, de repente você vê que você não consegue lidar com aquilo. E daí você vai e fecha a porta. E aí a tristeza construtiva é essa tristeza que abre a porta, essa tristeza que pede ajuda, essa tristeza que vai para o fundo do poço mesmo, essa tristeza que lida com esse lugar que a gente fala que não tem espaço, e na sociedade tanto faz se tem espaço ou não, né? Porque eu nunca esqueço de um texto que o Gustavo escreveu depois do velório do meu vô, que a gente teve que comer, a gente foi numa lanchonete, e a lanchonete era muito feliz. E a gente falou, nossa, não tem um lugar nessa cidade que tá preparado para o luto, né? Tá assim, olha, sei que você tá mal, não. O atendente estava muito feliz, estava trazendo novo milkshake, a gente estava destroçado, assim, tendo visto meu avô acabado de morrer, assim. Então, a gente ficou pensando muito nisso. E esse lance da tristeza construtiva é ele que vai deixar a nossa porta do coração aberta, né? Ele que vai lembrar a gente que a conexão é o que mantém a gente aqui, que faz a vida girar, assim, é isso que realmente importa. Então, tudo isso que você disse, assim, me remeteu também a uma fala da Joan Halifax, que eu voltei esses dias, depois da morte da minha avó, que ela diz que o luto é a expressão do amor, que a gente não deveria ficar pensando demais. É isso mesmo, você tá em luto, que bom, significa que você realmente amou aquela pessoa. Então você passe por esse luto, porque ele é uma expressão desse amor. Eu falo que talvez essa, né, o que o Paul Ekman chama de tristeza destrutiva, eu falo a tristeza mal acompanhada. Então ela vem cercada de parceiros que atrapalham o trabalho dela. Então a culpa, mágoa, então deixa a tristeza fazer o trabalho dela direito, ela sabe fazer. Ela não vai ficar para sempre como foco da sua existência, mas ela te ajuda a restabelecer essa segurança de estar no mundo, que essa realidade permite essa expressão de amor. Então, ela não vai ser uma forma de anular a experiência amorosa, mas de te ajudar a encontrar nessa experiência de perda o verdadeiro sentido da existência do amor que tinha antes, né? Então, ela não vai trazer sentido para a perda. Ela vai trazer sentido ao fato de você continuar querendo expressar amor nesse mundo, né? E não achar que pelo fato da pessoa ter ficado invisível, no caso do processo de luto de morte real, né? Que ela deixa de existir na sua vida. O Mingyur Rinpoche, ele tem dito algumas vezes que essa tristeza que a gente tem de pano de fundo, ela já é a sabedoria. Justamente por isso, ela vem mostrar muitas coisas. Me fez lembrar... desculpa, quer falar? Não, Tem um livro do Newton Bonder, que é um rabino, né? Que é um livro que chama... acho que é O Segredo. não Mas conheço. é segredo ou sagrado? Ele faz um jogo dessas duas palavras, o segredo e o sagrado. E aí, logo no início do livro, ele conta a história de um mosteiro onde tinha morrido um monge, o mais idoso do mosteiro, tinha falecido. E aí, na sala do funeral, tinha dois grupos de pessoas, né? Tinha os monges neófitos, né, que estavam começando a vida ali,
estavam todos muito perturbados porque os monges mais idosos choravam. E aí, na conversa entre eles, eles falavam assim, mas eles não sabem o segredo, né? Que a vida continua, não acabou, é só uma passagem. Por que eles choram? As pessoas lá fora, elas não sabem o segredo. Elas podem chorar, porque estava a cidade inteira em prantos, porque tinha morrido aquele velhinho. E aí os neófitos olhavam para aquele grupo lá fora e compreendiam que aqueles choravam porque eram ignorantes. E eles olhavam para os monges mais experientes, mais velhos, e estavam muito inquietos com a atitude de tristeza desses monges. E falavam assim, mas eles não sabem o segredo, né? Nós agora sabemos, porque nós somos escolhidos, nós aqui praticamos, estamos no mosteiro, entramos em contato com as sabedorias todas, e agora sabemos o segredo. E aí, quando questionaram, alguém teve coragem de perguntar lá pro monge mais, o segundo mais idoso, que chorava a morte de seu companheiro, né? E perguntaram assim, mas por que você está triste, né? Glória, que maravilha, ele passou, foi para outra dimensão, ele é consciência, ele perdura, a morte não existe, por que você chora? Aí o monge responde para ele, nós sabemos que tudo isso é verdade, né? Que a transição, que a vida é impermanente, que tudo mais. Mas como é triste a gente perder alguém que a gente ama. Isso é o sagrado. Então você pode chorar pela ignorância, mas você pode chorar porque você sabe que isso é sagrado. Então a tristeza é sagrada. E os mais sábios que não choram são tão ignorantes quanto aqueles que estão lá fora do mosteiro, entendeu? Porque acham que, assim, os verdadeiros grandes ignorantes são os neófitos, são aqueles que acham que sabem, né? Aqueles que acham que foram escolhidos para saber. Então a tristeza é tão sagrada que ela pode acontecer, mesmo quando você acha que sabe tudo. Então ela pode acontecer, porque ela é mais sagrada do que o conhecimento. Então você vai ver isso nessa história budista, você vai ver isso no cristianismo, quando Jesus chega para visitar Lázaro, que tinha morrido já fazia 4 ou 5 dias, ele chora, porque era um grande amigo dele que morreu. Aí você fala assim, cara, mas o tal filho de Deus, não sei o quê, o cara não, super fodão, tá? Não sei o que, chora quando morre alguém, mas ele não sabe que foi para a vida eterna? Então, bicho, sabe? Mas se uma pessoa muito grandiosa não tem espaço para tristeza, ela é muito pequena. Porque nela não cabe a alegria de estar vivo. Tem que ter tristeza para abrir espaço para essa alegria de estar vivo. Que Então, lindo. chore. Como diz, tem um ditado, eu não sei quem falou isso, mas acho que eu escrevi isso no livro, eu botei esse pedacinho lá. Tem algo de muito sagrado no sal, porque ele está no mar e está nas lágrimas. Então, Ai, que bonito. Que bonito. A Natália sempre traz uma história que você contou uma vez de um filho de um paciente, talvez, que perdeu um ente querido e estava na rua e percebeu que uma pessoa evitou cumprimentá-lo, justamente por essa dor, assim, né? E além da gente lidar com a nossa tristeza, a nossa dificuldade também é lidar com a tristeza do outro, é ver o outro triste, é ver o outro no fundo do poço e não saber o que fazer, porque a gente tem fama de resolvedor. Né? A nossa cultura é rápida, é individualista, é materialista, a gente vive em grandes cidades, vamos resolver, vamos comprar, vamos fazer uma viagem, vamos fazer alguma coisa para melhorar. Acho que assim, para a gente terminar, porque você deu uma fala perfeita para a gente, maravilhosa, eu queria saber assim, o que você acha que seria o nosso primeiro passo para a gente parar com essa fama de resolvedor, sabe? Para a gente conseguir cumprimentar aquela pessoa quando ela tá triste, para a gente conseguir ficar com a tristeza, a gente ter espaço para lidar com a tristeza do outro, que às vezes vai ser ainda mais difícil do que lidar com a nossa própria. Ver a pessoa que a gente ama triste. eu penso que esse ato de estar ao lado de uma pessoa que vive a tristeza de uma perda, isso precisa ser
preparado. Esse espaço de ocupar, estar ao lado, não é um espaço que qualquer pessoa pode ocupar. O estar ao lado não é a arte de resolver, é estar ao lado. Então, em primeiro lugar, você tem que lidar com a sua frustração de não saber lidar com a sua própria tristeza. Porque você não pode transformar os outros em objetos de validação da sua capacidade de enfrentar a tristeza dos outros. Né? A gente não enfrenta a nossa, por isso que a hora que a gente se coloca no lugar do outro, a gente não dá conta. Porque a gente não sabe nem qual é o nosso lugar. Por isso que a gente quer ocupar os espaços dos outros. Porque parece ser mais fácil ser o outro do que ser a gente mesmo. Então, nesse contexto de você estar perto de uma pessoa que perdeu alguém, que vive um processo de tristeza por destruição desse mundo presumido, desmoronou esse mundo presumido, eu falo que você tem que ter a coragem de se entregar para o caminho que ela escolher e que permita que você possa ser companhia. Então, suponha que assim, a pessoa está no fundo do mar, tem aquelas esponjas. São aqueles seres maravilhosos que ficam balançando no mar assim, todos desabrochadinhos, assim, coloridos e tal. E aí você toca, ela tchuf, recolhe. É assim que a pessoa tá depois que ela perdeu. Ela recolhe. E aí você precisa ser aquele ser lindo que passa na frente dela e que faz com que ela tenha curiosidade de se abrir de novo. Você não pode chegar para ela e falar assim, tá errado você ficar fechada, olha só como o mundo é bonito, não sei o quê, porque você pode ser a ponte entre a essência do amor dela e o mundo. Então, se você for a ponte, você tem que ser a pessoa que, tipo, que abre a janela para entrar o sol. Você não é o sol, você não vai brilhar diante da pessoa, mas você vai abrir essa cortina para que ela possa de novo enxergar essa luz e ela se abrir, tentar se abrir de novo para essa experiência de conexão com o mundo. Então você precisa olhar para essa pessoa com o olho, né? Que eu adoro que o Gustavo fala, que eu vivo contando para todo mundo, lave seus olhos, né? Enxergue a essência que ela não está vendo, mas ela tem, porque se ela está triste, ela tem essência amorosa. E você precisa olhar como quem vê. Então, duas perguntas, né? A gente gosta do tema perguntas, o poder de uma pergunta aberta, né? Você chegar para uma pessoa assim e falar assim, quando você abre os olhos, o que você vê? E aí tem a segunda parte dessa pergunta, quando você abre os olhos, o que você não vê? Tem uma fala também no Newton Bonder que é muito legal, assim, aquele que abre os olhos e sabe que não vê, vê mais do que aquele que acha que vê tudo. Então, o que você não vê? E aí, a partir do que você não vê, você consegue fazer com que essa pessoa tenha coragem de procurar aquilo que ela não vê. E o que ela precisa procurar? As pistas de amor desse mundo presumido que desmoronou. Então, assim, suponha, teve uma bomba no prédio e desmoronou tudo. Aí, o nosso trabalho de fazer parte da vida de quem está triste porque perdeu é um trabalho de arqueologia. A gente vai junto com a pessoa nos escombros e vai buscar pistas desse amor. Uma foto rasgada, um pedaço de uma xícara sem asa, um pires partido no meio, mas você vai nesses escombros encontrando com esta pessoa aquilo que ela não estava vendo, mas que está ali, está nos escombros. A vida não está em outro terreno que nós vamos construir uma outra casa. A vida está ali nos escombros. E você vai ter que ajudar, você vai ter que ter espaço, né? Que foi aquele texto surreal também que o Gustavo escreveu, né? Que a gente precisa ser espaço. E para você ser espaço, você tem que saber que você não sabe. Humildade, né? Você não sabe de nada. Ai, mas eu sou muito sábio. Eu sei tudo de todos os livros, eu sei tudo da sabedoria da psicologia, eu fiz pós-graduação em luta, eu sei tudo. Então, vai descansar, né? Porque saber demais cansa. Então, descansa. Você não é a pessoa escolhida. Tudo que a pessoa que sabe demais é uma pessoa pesada. Então, você tem que entrar e ter humildade. Você fala, pode ser que nada do que eu sei seja útil aqui. Mas eu tenho coragem. Tenho coragem de ir nesses escombros, eu tenho espaço, eu tenho força para ajudar a carregar esses entulhos para a caçamba, que não são entulhos meus e a caçamba também não é minha, eu não vou levar para casa. É tudo da pessoa, eu vou ajudá-la a encontrar essas pistas de amor. Então, quando você ajuda a pessoa a ver o que ela não vê, você está de fato
sendo uma parceira da tristeza dela. Porque a gente precisa aprender como a tristeza funciona para que a gente possa até ser parte dela. Ser uma parceira da tristeza, entendeu? Não para fazer a tristeza ficar para sempre, mas para ela fazer o trabalho dela mais rápido. Eu usei uma metáfora que as pessoas entenderam super bem, esse jeito, né? De falar assim, olha, entrar na vida de uma pessoa que está em processo de luto, está triste pela perda de alguém, é você ter a experiência do Waze. Eu falo assim, Waze, sabe quando você liga? Você vai para um lugar que você sabe o endereço, você não sabe onde fica. Você põe o endereço. Aí, na configuração do Waze, tem lá o caminho mais rápido ou o mais curto. O mais curto é o que todo mundo conhece. Pega 23 de maio. Né? Aí você faz faculdade de psicologia para aprender a chegar na 23 de maio. E todo mundo chega na 23 de maio, né? Só que para você chegar mais rápido, às vezes você tem que pegar um caminho mais longo. Então, o destino é a essência da pessoa, às vezes o caminho é mais longo. Então, o que é o Waze? É um ato de fé. Você quer saber o que é fé? Eu falei assim, o livro da Elizabeth é lindo, né? O poder da fé, tal, mas você quer saber o que é de verdade? Fé é quando você liga o Waze e acredita que ela vai te levar até lá sem você conhecer nenhum detalhe do caminho. Você olha aqui e fala assim, mas eu nunca passei nessa rua aqui, meu, onde é que eu tô? Ela foi pra lá, caramba, o que é isso? E você acredita, e você vai. E ela reconfigura o caminho, é tão bonitinha essa moça do Waze, né? Porque ela não te abandona. Você erra o caminho, ela não te dá bronca. Você fala assim, você quer andar um pouquinho, mas não tem problema. Vira à esquerda, era para virar à direita, a gente dá a volta no quarteirão e volta para o destino. A gente vai... Reconfigurando a rota. Tudo bem. Configura a rota. Você não vai ter um escândalo, assim, porra, de novo, vai chorar por isso? Né? Já falei que não é para isso. Não, ela não discute. Reconfigura a rota. E aí você vai, isso é entrega, Isabela. Isso é você acreditar que você vai chegar no seu destino. Você tem que ir, acreditar. Então você não julga o caminho escolhido. Você não vai forçar a pessoa a ir por um outro caminho. É o caminho dela. E às vezes o caminho mais rápido é o mais longo. Porque não vai ter obstáculos da tal sociedade, né? Porque se as pessoas forem pelo caminho que a sociedade quer que elas vão ficar presas no congestionamento da 23 de maio, entendeu? Vai ficar para sempre lá. Porque a sociedade diz que a gente tem que ir por ali. Então, a sociedade diz, tem que dar todas as coisas do falecido. A sociedade diz, não dê nada do falecido. A sociedade diz, não tenha filhos mais. Aí a sociedade diz, não, tenha mais um filho. Você perdeu um, você tem mais outro. Porque senão a gente não vai conseguir lidar com a tristeza que permeia perdas necessárias. Tem algumas perdas na nossa vida que são necessárias. Porque elas muitas vezes estão ali a serviço de ilusão. Então, eu trabalho com pessoas que morrem, né? Então, eu falo assim, eu apareço na vida das pessoas quando elas foram desenganadas. Gente, a língua portuguesa é linda, né? Ela é tão linda que nem quem fala português entende o que ela diz. A pessoa foi desenganada. Significa que ela não está mais enganada. Saiu do engano. Que Ela maravilha! saiu do engano. Então, eu conheço pessoas desenganadas. Eu conheço pessoas incríveis, porque elas não estão mais enganadas. Elas sabem a verdade. Elas estão lidando com coisas reais, né? Então, desenganem. Se desenganem, por favor, né? Tem que desenganar as pessoas. A tristeza não é ruim. A tristeza, ela é necessária. E ela nos leva à essência da experiência de amor. Que lindo, Ana. Nossa, muito obrigada. Que fala profunda, assim, tocante. Cheia de metáforas. Por isso que você é maravilhosa. A gente sai assim, ó. De sampa a cabeça, né? Agora nunca mais você vai ligar o Waze de outro jeito. Você fala assim, nossa, vamos treinar a fé. Nem vou ver um coral, um Recife, sem lembrar tocando eles fechando, né? Todas as plantinhas. Muito obrigada por fazer essa fala tão potente pela gente. Falo aqui também em nome da Nath, que também sou admiradora. Obrigada, a gente segue em contato.
A gente está gravando essa live também, a gente vai colocar no YouTube e está subindo lá no nosso Instagram. Muito obrigada. Nada, saudades. Saudades imensas de vocês, mas como eu digo que os abraços estão adiados, não estão cancelados.